Hoje é meu primeiro vídeo, minha primeira gravação. Não vou editar nada, não vou ter roteiro, não vou ter nada técnico. Eu só apenas quero sentar aqui e ler um livro. E o livro que eu vou ler pra você, ou pra mim, é esse: As Virtudes do Egoísmo. Tá troncho assim porque eu tô gravando de câmera frontal e eu não... Basta você pesquisar. Essa versão aqui, pra quem tiver interesse, é capa dura, muito bonita. Tá, eu consegui lá do Clube Ludovico. Basta você, se quiser assinar, mensalmente ele envia um pra você. Pesquisa aí na internet, sempre vai ter cupom de desconto, você pode comprar. Isso aqui é muito açúcar. Eu vou começar pela introdução da autora. Então, eu vou pular a introdução brasileira por enquanto. E vamos lá. Tem uma foto dela aqui. Introdução da autora. Não é corona. O título deste livro pode suscitar uma pergunta que ouço de vez em quando. Por que usar a palavra egoísmo para se referir a virtudes de caráter quando contraria o significado que a maioria das pessoas atribui a ela? Para aqueles que me fazem essa pergunta, respondo: pela razão que o faz ter medo dela. Mas há outros que não fariam essa pergunta, percebendo a covardia moral que ela implica, mas que são incapazes de formular meu motivo real ou identificar a profunda questão moral envolvida. É para eles que darei uma resposta mais explícita. Não se trata de uma mera questão semântica ou de uma escolha arbitrária. O significado atribuído à palavra egoísmo na linguagem popular não é apenas errado, representa um pacote. Anota. Ayn Rand utiliza a expressão package deal em inglês para se referir a um pacote compactuado de ideias e conceitos. Ao longo do texto, optamos por traduzir apenas como pacote. Voltando ao texto. E eu me perdi onde está o texto. Mas vamos lá. Cadê? Ok. Me perdi totalmente onde está o texto. Não se trata apenas de uma mera questão semântica ou de uma escolha arbitrária. O significado atribuído à palavra egoísmo na linguagem popular não é apenas errado, representa um pacote de ideias intelectualmente devastadoras que é responsável, mais do que qualquer outro fator, pelo limitado desenvolvimento moral da humanidade. No uso popular, a palavra egoísmo é um sinônimo de maldade. A imagem que invoca a de um brutamontes homicida que pisoteia pilhas de cadáveres para atingir seus objetivos, que não se preocupa com nenhum ser vivo que busca apenas a satisfação imediata de caprichos insensatos. Porém, o significado exato de egoísmo presente no dicionário é a preocupação com seus próprios interesses. Esse conceito não inclui uma avaliação moral, ou seja, não nos diz se a preocupação com nossos interesses é boa ou má, nem o que constitui os interesses reais do homem. É tarefa da ética responder tais questões. A ética do altruísmo criou a imagem do brutamontes com sua resposta de modo a fazer os homens aceitarem dois princípios desumanos: que qualquer preocupação com seus próprios interesses é maligna, não importando quais sejam esses interesses, e que as ações do brutamontes são, na verdade, para seu próprio interesse, que o altruísmo ordena que o homem renuncie pelo bem dos outros. Para entender a natureza do altruísmo, sua consequência e imensa corrupção moral que acarreta, recomendo a leitura do meu romance Atlas Shrugged, não sei ler inglês, A Revolta de Atlas.
ou de qualquer manchete do jornal do dia. O que nos interessa aqui é a omissão do altruísmo no campo da teoria ética. Há dois questionamentos morais que o altruísmo condensa em um único pacote. 1. O que são valores? E 2. O que deve ser o beneficiário dos valores? Quem deve ser o beneficiário dos valores? O altruísmo substitui o segundo pelo primeiro e foge da tarefa de definir um código de valores morais, deixando o homem, portanto, sem um guia moral. O altruísmo declara que toda ação realizada em benefício dos outros é boa, e toda ação realizada em benefício próprio é má. Dessa forma, o celular escureceu a tela, perdi a atenção, me perdi de novo, mas é cada coisa, não? Meu primeiro vídeo, eu acho que o primeiro vídeo sempre é assim, né? Então, mais um gole de café. O celular está descarregando, deixa eu pegar o carregador. E aqui vamos nós de novo. O altruísmo declara que toda ação realizada em benefício dos outros é boa, e toda ação realizada em benefício próprio é má. Dessa forma, o beneficiário de uma ação é o único critério de valor moral. E, contanto que o beneficiário seja qualquer um que não nós mesmos, tudo passa a ser válido. Daí, a espantosa imoralidade, a injustiça crônica, a grotesca duplicidade de padrões, os conflitos insolúveis e as contradições que têm caracterizado as relações e as sociedades humanas ao longo da história, sob todas as variantes da ética altruísta. Observe a indecência do que é considerado julgamento moral hoje em dia. Um industrial que gera uma fortuna e um ladrão que rouba um banco são considerados igualmente morais, já que ambos buscam riqueza para seu próprio benefício egoísta. Um jovem que desiste de sua carreira para sustentar seus pais e nunca passa de um balconista de mercearia é considerado moralmente superior àquele que suporta batalhas penosas e conquista sua ambição pessoal. Um ditador é considerado moral, desde que as atrocidades indescritíveis sejam cometidas com a intenção de beneficiar o povo, não a ele mesmo. Observe o que este critério de moralidade, que considera apenas o beneficiário, faz à vida de um homem. A primeira coisa que se aprende é que a moralidade é sua inimiga. Não se tem a ganhar com ela, só a perder. Tudo o que pode esperar são perdas autoimpostas, dores autoimpostas e o manto cinzento e debilitante de uma obrigação incompreensível. Pode-se esperar que os outros ocasionalmente sacrifiquem-se por ele, assim como ele se sacrifica de má vontade por eles, mas sabe-se que essa relação só produzirá ressentimentos mútuos, não prazer, e que, moralmente, sua busca de valores será como uma troca de presentes de Natal que não se gosta nem se escolhe, já que, moralmente, é proibido comprar para si mesmo. Exceto nos momentos em que conseguimos realizar algum ato de autossacrifício, não se tem nenhum significado moral. A moralidade não o reconhece e nada tem a lhe dizer para orientar as questões cruciais de sua vida. É somente sua vida pessoal, privada, egoísta que, como tal, é considerada má ou, na melhor das hipóteses, amoral. Como a natureza não oferece ao homem uma forma automática de sobrevivência, como ele deve manter sua vida por seu próprio esforço, a doutrina que diz que a preocupação com seus interesses é má, significa, então, que o desejo de viver do homem é mau, que a vida do homem como tal é má.
Nenhuma doutrina poderia ser mais maligna do que essa. No entanto, esse é o significado do altruísmo, implícito nos exemplos que igualam um industrial a um ladrão. Há uma diferença moral fundamental entre um homem que baseia seu autointeresse na produção e outro no roubo. A maldade de um ladrão não está no fato de ele perseguir seus próprios interesses, mas no que considera como sendo do seu interesse. Não no fato de que persegue seus valores, mas no que ele escolheu como valor. Não no fato de que deseja viver, mas no fato de querer viver no nível subhumano. Veja o capítulo 1, a ética objetivista. Se for verdade que a minha definição de egoísmo não é a convencionalmente aceita, então esta é uma das piores acusações que podem ser feitas contra o altruísmo. Significa que o altruísmo não tolera o conceito de um homem que respeita a si próprio, que sustenta sua vida pelo próprio esforço e não sacrifica a si mesmo pelos outros, nem sacrifica os outros para si mesmo. Significa que o altruísmo não tolera outra visão dos homens que não seja de animais para o sacrifício e beneficiários do sacrifício alheio, como vítimas e parasitas, que não tolera o conceito de uma coexistência benevolente entre os homens, que não tolera o conceito de justiça. Pergunte sobre as razões por trás da terrível mistura de cinismo e culpa na qual a maioria dos homens desperdiça suas vidas e encontrará. Cinismo, porque eles não praticam nem aceitam a moralidade altruísta. Culpa, porque não se atrevem a rejeitá-la. Para se rebelar contra um mal tão devastador, é preciso rebelar-se contra sua premissa básica. Para redimir tanto o homem como a moralidade, é preciso redimir o conceito de egoísmo. O primeiro passo é reivindicar o direito do homem à existência moral, ou seja, reconhecer sua necessidade de um código moral para guiar o curso e a realização da sua própria vida. Para um breve esboço da natureza e da validade de uma moralidade racional, leia o próximo capítulo, a ética objetivista. A razão por que o homem precisa de um código moral lhe dirão que o propósito da moralidade é definir os valores e os interesses corretos do homem, que a preocupação com seus próprios interesses é a essência de uma existência moral e que o homem deve ser o beneficiário de suas próprias ações morais. Visto que todos os valores devem ser obtidos ou mantidos pelas ações dos homens, qualquer brecha entre o agente e o beneficiário implica uma injustiça, o sacrifício de alguns homens em favor de outros, dos que agem em favor dos que não agem, do que são morais em favor dos imorais. Nada pode, jamais, justificar tal brecha, e ninguém nunca o fez. A escolha do beneficiário dos valores morais é meramente uma questão preliminar ou introdutória no campo da ética. Não é substituto para a moralidade, nem um critério de valor moral, como o altruísmo transformou-o. Também não é um fundamento moral, deve ser derivada das premissas de um sistema moral e validada por elas. A ética objetivista sustenta que o agente deve sempre ser o beneficiário de suas ações e que o homem deve agir por seu próprio auto-interesse racional. Entretanto, seu direito de agir assim deriva da sua natureza como homem e das funções dos valores morais na vida humana, e, assim, é aplicável somente no contexto de um código racional de princípios morais objetivamente demonstrado e validado que define e determina seu real auto-interesse. Não é uma licença para fazer o que quiser e não é aplicável à imagem altruísta de um brutamontes egoísta, nem a qualquer homem motivado por emoções, sentimentos, impulsos, desejos ou caprichos irracionais. Isso serve de alerta contra o tipo de egoístas nietzscheanos, que, na verdade, são um produto da moralidade altruísta e representam o outro lado da moeda altruísta. Os homens que acreditam que toda ação, não importando sua natureza, é boa, se tem como intenção o benefício próprio, assim como a satisfação de desejos irracionais de outros não é um critério de valor moral, a satisfação de seus próprios desejos irracionais também não é. A moralidade não é uma disputa de caprichos. Anota.
Vê os artigos de Nathanael Braden, Individualismo Falsificado, capítulo 18, e Não somos todos egoístas, capítulo 5. Um tipo de erro similar é cometido por quem declara que, já que o homem deve ser guiado por seu próprio julgamento independente, qualquer ato que decida realizar é moral, se ele assim escolher. Seu próprio julgamento independente é o meio pelo qual deve escolher seus atos, mas não é um critério, nem uma avaliação moral. Somente a referência a um princípio demonstrável pode validar suas escolhas. Somente a referência a um princípio demonstrável pode validar suas escolhas. Assim como o homem não pode sobreviver por quaisquer meios aleatórios, mas deve descobrir e praticar os princípios que sua sobrevivência requer, tampouco seu auto-interesse pode ser determinado por desejos cegos ou caprichos aleatórios, mas deve ser descoberto e conquistado mediante a orientação de princípios racionais. É por isso que a ética objetivista é uma moralidade do auto-interesse racional, ou do egoísmo racional. Visto que o egoísmo é uma preocupação com seus próprios interesses, a ética objetivista utiliza esse conceito no seu sentido mais puro e exato. Não é um conceito que se pode render aos inimigos do homem, nem aos equívocos impensados, distorções, preconceitos e medos do ignorante e do irracional. O ataque ao egoísmo é um ataque à autoestima do homem. Renunciar a um é renunciar a outro. Agora, uma palavra sobre o material deste livro. Com exceção da palestra sobre ética, trata-se de uma coleção de ensaios publicados em The Objectivist Newsletter, um periódico mensal de ideias editado e publicado por Nathanael Braden e eu. Essa publicação trata de aplicação da filosofia do objetivismo às questões e problemas da cultura atual, mais especificamente com aquele nível intermediário de interesse intelectual que está entre as abstrações filosóficas e os fatos jornalísticos concretos do dia a dia. Seu objetivo é oferecer aos leitores um panorama filosófico de referência consistente. Esta coleção não é um tratado sistemático de ética, mas uma série de ensaios sobre temas éticos que precisavam de esclarecimento no contexto atual, ou que tinham se tornado muito confusos pela influência do altruísmo. Observe que os títulos de alguns artigos estão na forma de pergunta. Esses foram retirados do nosso departamento de munição intelectual que responde às perguntas enviadas por nossos leitores. Por Ayn Rand, Nova York, setembro de 1964. P.S. Nathanael Braden não é mais ligado a mim, à minha filosofia ou ao The Objectivist. Antigamente, The Objectivist Newsletter. Nova nota, Ayn Rand, Nova York, novembro de 1970. Capítulo 1. Uma foto dela aqui. Beleza? A ética objetivista. Ayn Rand. Já que falarei sobre a ética objetivista, devo começar citando seu melhor representante, John Galt, em A Revolta de Atlas. Durante séculos de praga e catástrofes causadas pelo seu código moral, vocês vêm exclamando que o seu código foi violado, que as pragas eram castigos por causa dessas violações, que o homem era fraco e egoísta demais para derramar todo o sangue que esse código exigia. Vocês amaldiçoavam o homem, condenavam a existência, abominavam esta terra, mas jamais ousaram questionar seu código. Vocês continuavam a choramingar, dizendo que o seu código era nobre, apenas a natureza humana não era boa o suficiente para praticá-lo. E ninguém levantou a voz para perguntar, bem, por quais padrões? Vocês queriam conhecer a identidade de John Galt. Eu sou o homem que fez essa pergunta. Sim, é verdade que vivemos numa época de crise moral. Seu código moral que finalmente chegou ao clímax, ao beco sem saída que é seu destino. E se vocês querem continuar vivos, o que precisam fazer agora não é voltar à moralidade,
e sim descobri-la. O que é moralidade ou ética? É um código de valores que guia as escolhas e as ações do homem. Escolhas e ações que determinam o propósito e o rumo de sua vida. A ética, como ciência, busca descobrir e definir esse código. Interessante. A primeira pergunta que deve ser respondida como condição prévia de qualquer tentativa para definir, julgar ou aceitar qualquer sistema específico de ética é: por que o homem precisa de um código de valores? Permitam-me enfatizar isso. A primeira pergunta não é: o que o código específico de valores o homem deve aceitar? Perdão. Que código específico de valores o homem deve aceitar? A primeira pergunta é: o homem realmente precisa de valores? E por quê? E por quê? O conceito de valor, de bem ou mal, é uma invenção humana arbitrária, não relacionada, não derivada e não sustentada por nenhum fato da realidade, ou se baseia em um fato metafísico, uma condição inalterável da existência do homem. Eu uso a palavra metafísico como o seguinte significado: aquilo que pertence à realidade, à natureza das coisas, à existência. É decreto de uma convenção humana arbitrária, de um mero costume, que o homem deve guiar. É decreto de uma convenção humana arbitrária, de um mero costume, que um homem deve guiar suas ações por um conjunto de princípios. Ou existe um fato da realidade que exige isso? A ética é o domínio dos caprichos, das emoções pessoais, convenções sociais e revelações místicas. Ou é o domínio da razão? A ética é um luxo subjetivo ou uma necessidade objetiva? No lamentável registro da história da ética da humanidade, com algumas raras e mal-sucedidas exceções, os moralistas consideravam a ética como um território dos caprichos, ou seja, do irracional. Alguns o fizeram... Perdão, gente, vou ler de novo. No lamentável registro da história da ética da humanidade, com algumas raras e mal-sucedidas exceções, os moralistas consideram a ética como um território dos caprichos, ou seja, do irracional. Alguns o fizeram explicitamente de propósito, outros implicitamente por omissão. Um capricho é um desejo experimentado por uma pessoa que não conhece e não se importa em descobrir sua causa. Nenhum filósofo respondeu de forma racional, subjetivamente, demonstrável e científica à questão por que o homem precisa de um código de valores. Enquanto essa questão permaneceu sem resposta, não foi possível descobrir ou definir um código de ética racional, objetivo e científico. O maior de todos os filósofos, Aristóteles, 384 a 322 a.C., não considerava a ética como uma ciência exata. Baseou seu sistema ético em observações a respeito do que os homens nobres e sábios de sua época escolhiam fazer, deixando sem respostas as perguntas: por que eles escolhiam fazê-lo? E por que ele os considerava nobres e sábios? A maioria dos filósofos considerava a existência da ética como certa, como dada, como um fato histórico, e não estavam preocupados em descobrir sua causa metafísica ou sua validação subjetiva. Muitos deles tentaram romper o monopólio tradicional do misticismo do campo da ética para, supostamente, definir uma moralidade racional, científica e não religiosa. Mas suas tentativas consistiram em tentar justificá-la em fundamentos sociais, meramente substituindo Deus por sociedade. Os místicos declarados
sustentavam a arbitrária e inexplicável vontade de Deus como o padrão do bem e como a validação de sua ética. Os novos místicos substituíram-na pelo bem da sociedade, colapsando assim na circularidade de uma definição de que o padrão do bem é aquilo que é bom para a sociedade. Isso significou na lógica e hoje na prática. Estou lendo, mas também posso dar o que eu entendi aqui no contexto, já que é o fim, né? Então, tipo, vamos supor que a sociedade, como ele fala, o que é bom para a sociedade, a gente pode lembrar, sei lá, do nazismo, né? O bom para a raça, né? Que os arianos lá tinham, né? Assim, eles se diziam superiores. Então, por isso que a gente pode pegar esse trecho e entender dessa forma, né? Mas, desculpe, que, assim, a moralidade visando o bem da sociedade também pode levar por esse caminho aí, né? Ser um código diferente. Eu vou dar continuidade, eu não vou interromper muito, só vou interromper dessa vez porque eu peguei essa base que ela falou com... Certo? Então, vamos lá. Beleza. Isso significou na lógica e hoje na prática do mundo inteiro que a sociedade está acima de todo princípio ético, já que ela é a fonte, o padrão e o critério da ética, dado que o bem é tudo o que a sociedade deseja e o que quer que seja que se afirme como seu próprio bem-estar e prazer. Ou seja, que a sociedade pode fazer o que quiser, já que o bem é tudo aquilo que ela escolhe fazer simplesmente porque escolhe fazê-lo. E, já que não existe uma entidade tal como a sociedade, e que a sociedade é apenas um número de indivíduos, isso significa que alguns homens, a maioria ou qualquer gangue que se identifique como seu porta-voz, estão eticamente autorizados a satisfazer quaisquer caprichos ou quaisquer atrocidades que desejam, enquanto outros estão eticamente obrigados a dedicar suas vidas a serviços dos desejos dessa gangue. Perdão, gente, eu reli a coisa pra mim mesmo, pra que eu grave. Isso dificilmente, se vocês preferirem que quando eu estiver relendo, eu relia pra vocês também, ok. Isso dificilmente poderia ser chamado de racional. No entanto, agora a maioria dos filósofos decidiu declarar que a razão falhou, que a ética está fora do alcance da razão, que não se pode definir uma ética racional e que no campo da ética, na escolha de seus valores, de suas ações, de suas ocupações e de suas metas de vida, o homem deve ser guiado por algo mais do que pela razão. Mas pelo quê? Fé, instinto, intuição, revelação, sentimento, gosto, ímpeto, desejo, capricho. Hoje, como no passado, a maioria dos filósofos concorda que o padrão final da ética é o capricho. Eles o chamam de postulado arbitrário, escolha subjetiva ou ainda compromisso emocional. E a batalha é apenas para saber de quem é esse capricho, do próprio indivíduo, da sociedade, do ditador ou de Deus. Mesmo discordando entre si sobre os outros temas, os moralistas atuais concordam que a ética é uma questão subjetiva e que as três coisas proibidas ao seu campo são razão, mente e realidade. Se você se pergunta por que o mundo está sucumbindo em um inferno cada vez mais profundo, essa é a razão.
Se você quer salvar a civilização, essa é a premissa da ética moderna e de toda a história da ética que você deve desafiar. Para desafiar a premissa básica de qualquer disciplina, devemos começar pelo início. Na ética, devemos começar perguntando: o que são valores? Por que o homem precisa deles? Valor é aquilo pelo que alguém age para obter ou manter valor. Valor não é um conceito primário, pois pressupõe... Vou ler de novo o parágrafo porque isso é importante. Valor é aquilo pelo que alguém age para obter ou manter. Valor não é um conceito primário, pois pressupõe uma resposta à pergunta: de valor para quem e para quê? Pressupõe uma entidade capaz de agir para alcançar um objetivo frente a uma alternativa. Vou ler novamente, pessoal, perdoe-me. Valor é aquilo pelo que alguém age para obter ou manter. Valor não é um conceito primário, pois pressupõe uma resposta à pergunta: de valor para quem e para quê? Pressupõe uma entidade capaz de agir para alcançar um objetivo frente a uma alternativa. Onde não há alternativas, não pode haver objetivos nem valores. Ou seja, um homem, como ser livre, ele pode escolher obter e manter valores. Se ele não for livre, não há como fazer isso, certo? Porque é ele que escolhe. Cito do discurso de Gaut. Só há duas alternativas fundamentais no universo: existência ou não existência, que só se aplicam a uma única classe de entidades, os organismos vivos. A existência da matéria inanimada é incondicional, mas a existência da vida não é. Ela depende de um curso de ação específico. A matéria é indestrutível, muda de forma, mas não pode deixar de existir. É apenas o organismo vivo que se defronta com duas alternativas constantes: vida ou morte. A vida é um processo de ação que se autossustenta e gera a si própria. Se um organismo fracassa nesse processo, ele morre. Os elementos químicos que o compõem permanecem, mas a vida desaparece. É apenas o conceito de vida que torna possível o conceito de valor. Só para um ser vivo as coisas podem ser boas ou mais. Para deixar esse ponto totalmente claro, tente imaginar um robô indestrutível, imortal, uma entidade que se move e age, mas que não pode ser afetada por nada, que não pode ser modificada em qualquer aspecto, que não pode ser danificada, ferida ou destruída. Essa entidade seria incapaz de ter valores, não teria nada para ganhar ou perder, não poderia considerar que qualquer coisa